Olá, meus amigos! Vamos então finalizar a nossa matéria sobre formas especiais de pagamento, hoje vendo os três últimos institutos que tratam sobre o tema: a confusão, a remissão das dívidas e, aqui eu colocando também para vocês, já explico o porquê disso, também a transação, tá? E a confusão, então, que nós vamos estudar hoje, começa a partir do artigo 381 a 384, e que é uma modalidade de extinção da obrigação em que na obrigação há a confusão das qualidades de credor e devedor na mesma pessoa. Ou seja, ocorre aí uma sucessão de transações, ocorre uma situação em que acaba que o credor e o devedor são a mesma pessoa, tá? Vamos dar uma olhada no artigo 381, que diz isso, e já trago para vocês os exemplos para podermos entender como que funciona essa ideia da confusão. Olha só, 381. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. E aqui, gente, a confusão pode ocorrer tanto em uma causa mortis, como também por um ato inter vivos. Vamos pensar primeiro na causa mortis. Podemos imaginar aqui a situação em que o falecido ele era devedor ou até mesmo credor de seu herdeiro. Então, digamos aí que nós temos uma tia que estava devendo para o seu sobrinho. E que daí, então, com o seu falecimento, a herança foi transmitida para esse sobrinho. Veja que ela como devedora, ele como credor, agora recebendo o patrimônio dessa tia, né, ele acabou se tornando ao mesmo tempo credor e devedor, né? Ou seja, credor de si mesmo. Logo, então, há uma confusão. E com a confusão, existe aí a extinção da obrigação. Vamos pensar agora num exemplo de atos intervivos que pode haver uma confusão. Vamos imaginar, por exemplo, que eu, devedor, emito uma nota promissória. Que então há uma promessa aí de que haverá o pagamento conforme está previsto aí na cédula da nota promissória. E essa nota passa a circular no mercado, a ser aí endossada, né, então transmitida para outras pessoas, circula até que em um determinado momento, né, eu acabo sendo credor de uma pessoa que me entrega como pagamento essa nota promissória. Veja, o que aconteceu aí? O crédito que eu tenho a receber é eu mesmo que irei pagar. Logo, existe uma confusão. Então, em razão dos endossos da circulação do título de crédito, acabou que, no final, eu me tornei credor e devedor simultaneamente. Por isso, há a confusão e, com a confusão, há a extinção da obrigação. Bom? Muito bem. Confusão. Ela pode ocorrer aí sobre toda a dívida, que a gente vai falar então que é a confusão total, como também pode existir a confusão só de parte da dívida, que é a chamada confusão parcial. E que está prevista essas duas modalidades no artigo 382 do Código Civil. Olha aí na sua tela. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida, ou só de parte dela. Então essa aí é a primeira classificação que nós temos possível aqui para a ideia da confusão. Mas não é a única. Por quê? Eu posso também falar da chamada confusão imprópria, tá? Construção doutrinária. Em que situação se dá a confusão imprópria? Quando a pessoa do devedor e aquele que garante a dívida desse devedor se confunde na mesma pessoa. Então, digamos que eu tenho aí um devedor e um fiador. Só que, em razão de transações aí no mercado, de acordo, circulação de crédito e tudo mais, acaba que a figura do fiador se confunde com a do próprio devedor. O próprio devedor é fiador de si mesmo.
aqui a extinção da obrigação, como fala na confusão? Obviamente que não. Não temos como falar aqui de extinção da obrigação. Na verdade, na confusão imprópria, haverá a extinção da garantia. Ou seja, não haverá mais a figura do fiador para garantir essa dívida, somente do devedor. Obviamente, senão teríamos aí manobras jurídicas, também de práticas de mercado, para que ocorresse essa confusão entre fiador e devedor para a dívida desaparecer, o que não seria nem um pouco justo com a figura do credor, né? Muito bem. Então, estabelecidas essas figuras de confusão total, confusão parcial, confusão imprópria, podemos ver aqui as duas hipóteses trazidas pelo Código Civil de, aqui então, questões específicas sobre a confusão. E a primeira delas, tratando aqui das obrigações solidárias. Olha o artigo 383. Ele diz o seguinte, que a confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo, quanto aos mais, a solidariedade. Veja, regra simples e fácil. Se está havendo aí solidariedade numa dívida, por exemplo, de R$300 entre 3 pessoas, e há uma confusão entre credor e devedor em um dos devedores. Veja, para esse devedor, que virou credor também, que houve a confusão, há a extinção da obrigação, mas persiste a obrigação pelos demais. Ou seja, no nosso exemplo aqui, os R$200 ainda poderão ser cobrados aí dos demais devedores, tá bom? Então, veja que há a extinção somente na concorrência da respectiva parte no crédito ou até mesmo na dívida, dependendo aí se estamos falando de solidariedade ativa ou de solidariedade passiva, bom? E o artigo 384, olha aí na sua tela, diz o seguinte, cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Daí você deve estar pensando aqui o seguinte, peraí, mas se a confusão tem como efeito a extinção da obrigação, como que uma obrigação já extinta vai ser restabelecida com todos os seus acessórios? Parece incoerente pelo código. Mas veja, na prática, isso é possível que aconteça. E a forma mais fácil de imaginar é justamente na causa mortis, ou seja, na relação aí que nós temos que envolva direito das sucessões. Vamos pegar aquele exemplo de novo da tia e do sobrinho. Vamos imaginar então que a tia faleceu e vai transmitir os bens para o sobrinho. Só que o sobrinho não aceita receber a herança, ou seja, ele renuncia à herança. Logo, com a renúncia da herança, ele não recebe a cota, aí parte dele da herança. Não recebendo, ele não tem mais essa confusão na qualidade entre credor e devedor. Então, se ele tinha aí a transmissão dos direitos de sucessão aí imediatamente com o falecimento da tia, havendo a renúncia, aquela obrigação que estava extinta se restabelece. Então, aqueles que forem aí herdeiros, digamos que tenhamos mais outros herdeiros, outros sobrinhos, por exemplo, para receber aí essa herança, parte da herança aí deverá ser utilizada para o pagamento desta dívida, tá? Para pensar outro exemplo que envolva a matéria que vocês já viram. Lembra aquela ideia da sucessão provisória, daquela pessoa que é ausente, que desaparece e que poderia, porventura, dentro de um prazo estabelecido pelo Código Civil, reaparecer? Muito bem, vamos imaginar então que deu início àquela sucessão provisória e que então os herdeiros começam a receber os bens aí do ausente, né, daquela pessoa desaparecida. Eis que, dentro do prazo legal, ele reaparece. Com o reaparecimento, o que acontece?
a sucessão provisória deixa de produzir os seus efeitos e os bens retornam, o patrimônio então retorna para essa pessoa reaparecida, não mais ausente. Com isso, se havia uma obrigação, uma relação obrigacional entre esse herdeiro provisório e o desaparecido e que tinha havido a confusão, agora essa obrigação se restabelece. Tá bom? Então, é esse o funcionamento da confusão no caso de restabelecimento do artigo 384. Certo? Com isso, podemos partir para a próxima hipótese aqui, a próxima forma de pagamento, que é a remissão das dívidas. E o que é a remissão das dívidas? Entenda a remissão com 2 S's, tá? Que é o perdão da dívida. Ou seja, o credor perdoa a dívida do devedor. Ele não mais quer receber ou tem a intenção de receber aquele valor da dívida. E isso, então, está regulamentado nos artigos 385 a 388 do Código Civil. Olha aí na sua tela. 385. A remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Gente, olha só. Dessa redação do artigo 385, nós podemos aí extrair alguns requisitos próprios para a remissão da dívida. Primeiro, que para ter remissão da dívida, precisa haver o ânimo de perdoar. Ou seja, precisa então que o credor queira com este ato realizar o perdão da dívida, de maneira, então, voluntária, né? Uma manifestação de vontade aí voluntária. E que poderá ser tanto tácita quanto expressa. Porque, veja, o 385 não traz aqui formalidade acerca de como deverá ser feita essa remissão. Se for expressa, pode ser aí oral, né? Ou até mesmo na forma escrita, e obviamente aqui nem precisamos falar aqui, desenvolver a ideia de que é extremamente interessante que seja sempre da forma escrita, seja por instrumento público, seja por instrumento particular, e que então haja essa confirmação que o credor está perdoando a dívida, que não mais irá cobrá-la, tá? Então, veja, ânimo de perdoar e podendo ser de maneira tácita ou expressa. Expressa, então, forma verbal, oral ou até mesmo escrita, e tácita quando o credor realiza atos próprios que indicam que ele não mais irá cobrar essa dívida, que ele então está perdoando esta dívida do devedor, tá? Quanto à questão tácita, já falamos adiante um pouco mais sobre isso. Vamos ver o segundo requisito aqui. Que veja, além desse ânimo de perdoar, também é preciso que a remissão seja aceita pelo devedor. E aqui até pode parecer estranho, né? Que como assim o devedor precisa aceitar o perdão da dívida? Afinal, isso não é um benefício para ele? Isso não é bom para ele que a dívida seja perdoada? Olha, essa sua indagação, inclusive, é uma indagação levantada pela doutrina. Inclusive, outros países, como por exemplo a Itália, né, não falamos aí de aceitação pelo devedor para a remissão da dívida. Considera-se como se fosse um ato unilateral, independentemente da vontade do devedor. Mas o Brasil não adotou essa posição teórica. Assim como muitos outros doutrinadores ratificam aí, reforçam a necessidade dessa aceitação. E por que a aceitação é necessária? Veja só, podemos pensar por dois motivos. Primeiro, que uma dívida, ela pode ser, além de uma responsabilidade jurídica, de uma obrigação propriamente jurídica, mas ela pode também ganhar uma feição de uma obrigação moral para aquela parte. Em que sentido? Que
embora o credor não queira mais receber aquela dívida, o devedor faz questão, por uma questão de honra, né, de pagar aquela dívida, para ter o seu sossego psicológico de que ele de fato pagou. E por isso, então, seria um dos motivos. Frágil, de certa maneira, frágil. Mas nós temos outro motivo aqui, muito mais de questão econômica, né, e reputacional, para explicar essa aceitação. Como assim? Vamos imaginar que, por alguma situação, digamos aí, então, por circulação de crédito, por alguma uma circunstância específica, uma pessoa jurídica, uma empresa, lá, vira credora da sua concorrente. Então, digamos lá que chega a ela uma nota promissória, chega um título de crédito para ela, chega aí, então, alguma dívida, um direito de cobrar uma dívida, né, justamente do seu concorrente. E digamos que são concorrentes ferrenhos, aí de então ter assim uma disputa de mercado muito forte, muito violenta entre eles. E aí então, essa empresa de posse dessa possibilidade de cobrar esse direito de crédito, ela então, colocando isso a público inclusive, fala que a empresa concorrente tem uma dívida com ela e que ela está perdoando. Afinal, ela entende as dificuldades que pode sofrer aí, que pode ter essa empresa concorrente. Veja, por trás de um benefício, um suposto benefício, há, na verdade, aí um dano reputacional muito grande. Porque ele está querendo dizer o seguinte, olha, a empresa concorrente está endividada. Além de estar endividada, eu ainda fui tão bonzinho que eu perdoei essa dívida. Ou seja, eu não preciso nem receber esse valor porque minha situação econômica é excelente, é estável e equilibrada. Pronto. Com isso, eu posso criar uma movimentação no mercado. Por que eu vou fazer negócio com a empresa que pode estar com problemas financeiros se eu posso fazer com a empresa concorrente que está em melhor situação, que terá a garantia que ela irá pagar a dívida, que ela estará em dia com suas obrigações? Veja que há uma maldade por trás aí, né? Há então um interesse econômico por trás. E por isso seria importante esse aceite do devedor, para que ele aceite então o perdão da dívida, para impedir esses desvios aí na utilização do instituto da remissão, tá? Então, veja que deve ser aceito pelo devedor e que se ele não aceitar, né, o credor, melhor dizendo, se o devedor não aceitar a remissão e daí o credor não aceitar o pagamento, qual que é a medida que pode ser tomada por esse devedor? Consignação em pagamento. Daí então ele deixa o valor à disposição para quando o credor quiser aí assim receber e para o devedor a extinção da dívida, tá bom? Então essa é a importância aí que nós podemos apontar para esse aceite aí do devedor, ok? Muito bem. Artigo 386 e o 387 vão tratar aqui de hipóteses de remissão tácita da dívida, tá? Olha aí o artigo 386. Diz o seguinte, que a devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova desoneração do devedor e seus coobrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. Então, olha aí, credor pega o título da obrigação, o contrato, o título de crédito, seja lá o que for, e devolve para o devedor. O que ele está fazendo aí? Se ele entregou, devolveu para o devedor sem cobrar nada, é porque se está dando a entender que ele está perdoando essa dívida, né? Que ele então está realizando esse ato e que dá a entender então que ele está não querendo mais receber esse valor. Bom? E o 387, que vai falar de garantia. Olha só, a restituição voluntária do objeto empenhado
prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. Então veja, empenhou uma joia, entregou uma joia então para o credor como garantia da dívida. Se o credor devolver essa joia, há a extinção da garantia. Ou seja, renunciou o credor a esse direito de garantia que ele tinha. Mas a dívida permanece. Ainda não haverá, portanto, remissão da dívida em si. Tá bom? Então a mera devolução, só a renúncia à garantia real aí do penhor. Certo? Muito bem. Outro detalhe que eu quero tratar aqui com vocês. Veja que a remissão tácita, ela envolve a ideia de que o devedor parece que está realizando atos que dão a entender que ele não mais cobrará aquela dívida. Esse aspecto, esse desdobramento, se mistura também com um próprio desdobramento da boa-fé objetiva, que nós estudaremos com maior detalhamento lá em Direito Civil 4, quando falarmos dos princípios contratuais. Porque o princípio da boa-fé objetiva tem o desdobramento da suprécio e da surrécio, que eu já falei para vocês sobre isso quando eu diferenciei da prescrição. E o que é a suprécio? É a extinção de um direito, a perda de um direito, pela sua não realização, em razão de atos aí que manifestam, que dão a entender que aquele direito não será mais exercido. E se há suprécio, a perda de direito por um lado, há surrécio do outro, ou seja, a aquisição de um direito pela parte contrária. No caso, aquele que é beneficiado pela não cobrança da dívida, ele adquire o direito aí de não mais ser cobrado. E veja que a remissão vai funcionar também nesse aspecto, porque no momento em que há esses atos aí que dão a entender que a dívida não mais será cobrada, que a dívida está perdoada, há, conforme o princípio da boa-fé objetiva, uma suprécio, ou seja, uma extinção desse direito, e que acarretará, portanto, na extinção da obrigação. Bom? Além disso, a remissão ela pode ser total ou parcial. Veja que eu posso perdoar somente parte de uma dívida ou então a totalidade de uma dívida. Vai depender aí do exercício da autonomia privada, da autonomia da vontade das partes. E o artigo 388 traz uma última regrinha sobre isso. Importante aí falar sobre a remissão das dívidas. Olha aí na sua tela. Ele diz o seguinte, que a remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte remitida. Então, olha só. Perdoei a dívida de só um dos codevedores. Vamos imaginar aqui 3 devedores, R$300. Perdoei um devedor. O que aconteceu? R$100, que seria a parte correspondente a ele, está perdoado e para esse devedor, a extinção da obrigação. Para os demais, persiste a solidariedade, persiste a dívida. R$200 podendo ser cobrado de qualquer um deles, né? Afinal, estamos falando de solidariedade passiva, né? E veja, deduzindo a parte que foi perdoada, tá bom? Veja que isso é diferente de renúncia à solidariedade, né? Aqui eu não estou falando, então, do credor não mais querer a solidariedade entre as partes aí, entre os devedores, né? Que ele vai cobrar só a parte correspondente de cada um. Diferente. Eu estou falando do perdão de um para extinguir a obrigação em favor de um. E os outros demais continuam com a obrigação solidária daquilo que restou da dívida. Bom? E finalmente, então, agora para encerrarmos, temos que falar também da transação. E, gente, transação não está aqui no Código Civil
localizado entre as formas especiais de pagamento. Mas, na verdade, no Código Civil de 2002, é uma espécie contratual. Por quê? A transação não deixa de ser um negócio jurídico, e um negócio jurídico bilateral. Mas é que os efeitos trazidos pela transação é que se aproximam muito dos efeitos de um pagamento. E é um pagamento diferente daquele pagamento direto, mas se aproximando também de uma forma especial de pagamento. Para vocês terem ideia, o Código Civil de 1916 não tinha essa previsão como uma modalidade contratual da transação. Diferente, a transação ela era entendida doutrinariamente como um negócio jurídico, mas com efeitos de modalidade de pagamento. E aí, o Código Civil de 2002 inovou, trazendo aí a ideia de que a transação é uma modalidade contratual. Mas ainda assim, tem efeito de pagamento da mesma forma, tá? A transação está prevista no artigo 840 a 850, mas nós não vamos aqui estudar essa espécie contratual porque não faz parte da nossa matéria. Mas eu quero tratar aqui somente os elementos constitutivos da transação para vocês entenderem então como que funciona esse instituto. Olha só, transação ela é um negócio jurídico, obviamente, aqui um contrato, em que as partes elas entram em um acordo para o encerramento de um litígio. E esse encerramento do litígio se dá mediante concessões mútuas das partes. Então, olha só, as partes têm um litígio, elas não têm certeza aí de quem está certo e quem está errado, mas elas têm um problema. Ao invés de aguardar aí a solução por um terceiro, como por exemplo, pelo Poder Judiciário, pela arbitragem, pela mediação, aí, então as partes mesmo fazem um negócio, celebram um contrato de transação em que elas formalizam um acordo entre elas, concedendo mutuamente, ou seja, abrindo mão de parte dos seus direitos de maneira mútua, e que então encerra o litígio. E veja, o litígio pode muito bem envolver aí cumprimento de obrigações. Normalmente envolve cumprimento de obrigações. E por isso então haverá a extinção da obrigação justamente por meio da transação. Por isso que é importante falar de transação justamente nesse momento da forma especial de pagamento. Então, quais são os elementos que nós temos aqui? Primeiro, esse acordo bilateral entre as partes. Segundo, que exista uma controvérsia, um litígio entre as partes e que esse litígio não tenha aí uma certeza de quem está correto, quem aí tem razão. Terceiro, que as partes então tenham o ânimo para extinguir a obrigação, para extinguir esse litígio, extinguir então o problema que tem entre elas. E quarto elemento, que haja concessões mútuas entre elas. Né? Então, a partir de abrir mão de parte dos seus direitos para chegar nesse acordo, assinam esse contrato e realizam então a transação. E com isso, o efeito que se dá é a extinção da obrigação, como se houvesse um pagamento. Tá? Então, é desse modo que vai funcionar aqui a transação. E com isso, portanto, nós encerramos as formas especiais de pagamento. E na próxima aula, então, nós iniciaremos a matéria do inadimplemento das obrigações. Certo? Muito obrigado a todos e até a próxima.